Em se tratando de pregação expositiva, existem algumas perguntas que pregadores iniciantes costumam fazer. Eu crio o tema ou crio o título? Apresento para meus ouvintes o tema ou o título da minha pregação? Essas e outras perguntas acabam ficando latentes no dia a dia e na prática do ministério da pregação. Vamos falar sobre isso hoje. Tema e título são a mesma coisa? Fique com a gente. Olá, graça e paz. Tudo tranquilo? Eu sou o pastor Clóvis Costa e você está no canal A Pregação em Perspectiva. Um canal criado para ajudar você no ministério da pregação. Seja você pastor experiente ou pregador iniciante, não importa. O conteúdo deste canal ajuda no aprimoramento do ministério da pregação. E hoje nós vamos falar sobre as discrepâncias e as semelhanças entre tema e título de uma pregação. Primeiro nós vamos responder o que é o tema e depois o que é o título. Muito bem, o tema da pregação nada mais é do que a ideia central e o assunto do texto que você separou para pregar. Aquele texto onde você fez um recorte, que nós chamamos de perícope, ele possui várias ideias. Porém, existe uma ideia que é dominante nas palavras daquele texto. É a ideia principal, a ideia central, que estava nas intenções originais de quem escreveu o texto. Quando você descobre a ideia central de um texto, essa ideia se constitui o tema da sua pregação. O assunto a respeito do qual você vai pregar e vai desenvolver ao longo da sua argumentação na pregação. Assim sendo, se o tema é a ideia central de um texto, concluímos que quem fornece o tema da pregação não é o pregador, é o autor do texto, é o próprio texto. O tema da pregação está no texto da Escritura. Ele está lá, ao pregador cabe localizá-lo através da descoberta da ideia central, do pensamento dominante do texto. Já o título, não. O título é criação do pregador. Porém, este título, ele está subordinado à ideia central do texto, que é o tema. Portanto, o tema deve estar no título. Se o título pertence ao pregador, se a criação do título para a pregação é responsabilidade do pregador, isso significa que o título é a proposta do pregador sobre como ele vai abordar o tema que é do texto. O pregador pega o tema que é oferecido pelo texto e define o seu título, dizendo que a sua proposta a respeito de como vai ser a sua abordagem deste tema é o que ele está apresentando, ok? A partir de então, ele vai desenvolver o seu raciocínio através dos tópicos da sua pregação, respondendo ou correspondendo ao título que ele criou. Mas lembrando que o título carrega em si o tema da pregação, que é fornecido pelo texto. Portanto, na pregação, especialmente na pregação expositiva, o texto ele está no comando desde o começo. Ele fornece para nós, pregadores, o tema, que é a ideia central. É o assunto a respeito do qual o texto já está falando. Nós, pregadores, ao analisarmos o bojo de todo o texto, nós vamos criar o nosso título, oferecendo aos nossos ouvintes a nossa proposta de como vamos abordar aquele tema e aquela ideia central. Uma dúvida que é muito recorrente e, infelizmente, muitos pregadores e até pastores experientes se equivocam
no ato da pregação. Depois de terem preparado o seu sermão, de posse do seu esboço diante da congregação ou diante do auditório, o pregador apresenta o tema da pregação. Não. O pregador não apresenta o tema da pregação. Ele apresenta o título da pregação. O título é a sua proposta a respeito do tema. Então, quando nós estamos diante da congregação, nós dizemos assim: hoje nós vamos falar sobre isso, isso e isso. Hoje nós vamos responder a essa questão. Essa é a proposta do pregador a respeito do assunto que trata o texto, ok? Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O Salmo de número 23. A ideia central deste Salmo é o Senhor como nosso pastor, ou é o pastoreio do Senhor sobre nós, que é a mesma coisa. Então, esta é a ideia, ou o assunto, ou o tema a respeito do qual trata o Salmo 23. Do início ao fim, é o Senhor como pastor. Um título que poderia ser usado para o desenvolvimento deste tema do pastoreio do Senhor sobre nossas vidas, ou do Senhor como nosso pastor, um título poderia ser As vantagens de termos o Senhor como nosso pastor, ou Os benefícios de termos o Senhor como nosso pastor. Este é o título, ou seja, é a nossa proposta. Eu estou propondo que vou falar, com base no Salmo 23, a respeito dos benefícios de termos o Senhor como nosso pastor. E a partir daí eu venho desenvolvendo com os versículos. Ou seja, primeiro benefício de termos o Senhor como nosso pastor. Olha aí, o título está conectado com o primeiro tópico, mas o título carrega o tema, que é o pastoreio do Senhor, ou o Senhor como nosso pastor. A minha proposta é desenvolver os benefícios de termos o Senhor como nosso pastor. E aí vem o primeiro benefício. Eu pego o pensamento de um dos versículos argumentando a respeito daquele benefício. E assim subsequentemente, segundo benefício, terceiro benefício, quarto benefício, e assim eu desenvolvo a minha pregação respondendo com os tópicos à proposta que é oferecida no título. Mas o título carrega a ideia central, que é o tema. Então são coisas distintas, tá bom? O próximo exemplo está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. A ideia ali, o tema, o assunto desses 2 versículos é a experiência do crente com a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável. A partir dessa ideia, eu crio a minha proposta, que é o título. É por isso que alguns de nós chamamos de proposição. A nossa proposição, a nossa proposta poderia ser passos fundamentais para experimentar a vontade de Deus. E aí eu seguiria respondendo a esse título, a essa proposta. Primeiro passo, apresentar-me a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Desta forma eu estaria desenvolvendo minha argumentação para explicar essa apresentação. Segundo passo, importante para experimentar a vontade de Deus. Note que os tópicos estão respondendo ao título, mas o título carrega a experiência da vontade de Deus, que é a ideia central do texto, ok? E assim vai desenvolvendo subsequentemente as ideias do texto, respondendo ao título que carrega em si a ideia central. Resumindo, o tema é uma coisa, o título é outra coisa. O tema, o texto fornece. Ele se constitui a ideia central do texto, o pensamento dominante do autor. O título, não. O título é a minha proposta sobre como eu vou falar a respeito do tema, tá? E na sequência os tópicos respondem ao título que foi criado por mim, mas que está subordinado ao tema. Beleza? E o que eu apresento
aos meus ouvintes no ato da pregação é o meu título e não o meu tema. O tema é para mim, o título é para a congregação. A congregação recebe o tema e a ideia central já desenvolvidos através do meu título e dos meus tópicos. Ok? É isso aí, gente. Essa eu sei que você não aprendeu no seminário. Grande abraço, graça e paz. Receba meu ósculo santo. E até o próximo vídeo. O Senhor te abençoe.